Olá, alunos! Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês matemática. Ainda não sei ao certo quais serão as minhas turmas, portanto, vamos trabalhar o que todos nós teremos que fazer, o nosso PET. Começaremos pela primeira semana, então, abra sua apostila ou o seu arquivo no celular e vamos começar. Mãos na massa! Vamos lá então para o nosso plano de estudo tutorado, sexto ano, volume 1 de 2021. Nós vamos aqui ver o nosso índice. Nós temos a matemática com números decimais na primeira semana, compras na segunda semana, figuras espaciais na terceira semana e é provável na quarta semana. Semana 1, nós vamos falar de números. Os números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica. Vamos lá então, olha aqui. Caro estudante, nessa semana você vai ler, escrever e ordenar números decimais, entendendo como eles são compostos. Recapitulando. Olá, coleguinha! Você estudou no ano anterior que os números decimais têm como característica a presença da vírgula. Ela divide a parte inteira da parte decimal, não inteira. Acompanhe o exemplo abaixo. Então, aqui no nosso primeiro número, nós temos 4 inteiros e 562 milésimos. A parte inteira é o 4 e a parte decimal, 562 milésimos. O nosso segundo número é 35 centésimos, onde a parte inteira é o 0 e a parte decimal, o 35 centésimos. Vamos olhar mais um pouquinho aqui no quadro para a gente entender direitinho. Como podemos separar cada algarismo em determinada posição? Veja, por exemplo, o número 65 inteiros e 3.219 décimos de milésimos. Vamos descrever esse número parte por parte. 6 dezenas, ou 60 unidades, 5 unidades, 3 décimos, 2 centésimos, 1 milésimos, 9 décimos de milésimos. Então, a leitura, vamos fazer comigo? 65 inteiros e 3.219 décimos de milésimos. Agora é a sua vez. Arrebenta? Vamos para as atividades. A Aninha tem R$ 6,35 em dinheiro, que foi juntando ao longo de uma semana. Sua mãe te dava uma nota ali, seu pai uma moeda aqui, até que conseguiu esta quantia. Observe as figuras das notas e moedas abaixo. Responda o que se pede. Letrinha A. Qual o valor inteiro que ela tem? Qual o valor decimal que ela tem? Você vai olhar aqui no númerozinho, tá? Utilizando somente as notas e moedas acima, circule uma maneira de obter o valor que ela tem. Existem outras formas diferentes de obter a quantia da Aninha? Descreva pelo menos 2 nessas linhas abaixo. Letra D. Como lemos este número? Não na forma de dinheiro, mas na forma de número decimal. Você vai escrever aqui a leitura dele na forma decimal. Número 2. Você vai observar esse quadro com aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Nós temos aqui números decimais e um número inteiro. Você vai colocá-lo
nesse outro quadro abaixo, colocando certinho seus algarismos nos lugares corretos. Então, se você pegar, por exemplo, aqui o 3,16, você vai ter que colocar certinho aqui o 3 na onde é inteiro, né? E depois da vírgula, o 16, tá bom? Então, ele tem uma casinha antes da vírgula, vai entrar aqui começando na unidade. O número que tiver 3 casinhas antes da vírgula, você precisa começar aqui na centena. O número que tem 2 casinhas antes da vírgula, você vai começar na dezena. E aí, você vai colocar todos eles aqui nesse quadro. Após preencher o quadro, você vai responder: qual número tem a maior parte inteira? Qual tem a menor parte inteira? Então, aqui tem 2 perguntinhas. Você vai ter que pôr 2 números aqui na linha. Letra B. Qual número que tem a maior parte decimal? E qual tem a menor parte decimal? Então, você vai pôr 2 números. Pode separar com a letrinha E. C. Quais destes números possuem algum valor na casa dos milésimos? Então, você vai olhar lá se tem números com valor na casa de milésimos. Se tiver mais de um, você coloca. D. Quais destes números possuem algum valor na casa dos centésimos? Aí, você coloca eles aqui nessa linha. Ok? Assim, né? Número 3, ordene os números abaixo na ordem crescente. Primeiro, você vai pegar esses números e vai colocar na ordem crescente. Depois, você vai colocar eles na ordem aqui dentro da sua reta. Como que você verifica qual que é o menor? Você vai olhar a parte inteira de cada um deles, tá? Pegou aqui, olhou a parte inteira. Qual deles tem a parte inteira menor? É o 0, né? Quais aqui os números que começam com 0? Eu tenho aqui o 0,88, 88 centésimos. Eu tenho aqui o 95 centésimos, 2 décimos e 6 décimos. Qual deles é o menor? Aí, você vai colocar aqui. Então, o menor é o que tem o número depois da vírgula, o décimo menor. Então, vai ser o 0,2. Na sequência, qual vai ser o próximo? 0,6, 6 décimos, ok? E aí, você vai fazendo assim. Terminou de comparar os que começam com 0, então, você vai pegar os que começam com 1. E a mesma coisa, você vai pegar todos que começam com 1 e olhar o próximo. Aqui vai ser o 6, aqui vai ser o 5. Então, o próximo vai ser 1 inteiro e 55 centésimos, tá bom? Depois, você vai colocar aqui dentro da sua reta. Por exemplo, se eu quiser colocar na reta o 2 inteiros e 2 décimos, então vai ser um pouquinho para a direita do número 2 aqui, tá bom? Era essa a dica de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Fazendo, eu quero o retorno dessa semana através de foto, ok? Pode fazer aí no seu caderno e tirar uma foto para mim. E aí, semana que vem, na segunda semana, a gente volta a conversar.